Salve Maria Santíssima! Com a graça de Deus, chegamos à marca de 1000 inscritos em nosso canal. E em comemoração por este feito, preparamos um especial com a vida do glorioso São João Bosco, cuja festa celebraremos dia 31 de janeiro. Giovanni Melchiorre Bosco nasceu no Colle dos Becchi, no Piemonte, Itália, uma localidade junto de Castelnuovo di Asti, que agora chama-se Castelnuovo Don Bosco, a 16 de agosto de 1815, filho de Margherita Otiena e Francesco Bosco. Órfão de pai aos 2 anos de idade, teve sua juventude e fez os primeiros estudos no meio de inumeráveis trabalhos e dificuldades. Desde os mais tenros anos, sentiu-se impelido para o apostolado entre os companheiros. Sua mãe, que era analfabeta, mas rica de sabedoria cristã, com palavra e com um exemplo, animava-o no seu desejo de crescer virtuoso aos olhos de Deus e dos homens. Mesmo diante de todas as dificuldades, João Bosco nunca desistiu. Durante um tempo foi obrigado a mendigar para manter os estudos. Prestou toda espécie de serviço. Foi costureiro, sapateiro, ferreiro, carpinteiro e ainda nos tempos livres estudava música. Queria avidamente ser sacerdote, dizia ele. Quando crescer, quero ser sacerdote para tomar conta dos meninos. Os meninos são bons, e se há meninos maus é porque não há quem cuide deles. A providência divina atendeu os seus anseios. Em 1835, entrou para o seminário de Chieri. Ordenado sacerdote a 5 de junho de 1841, principiou logo a dar provas de seu zelo apostólico, sob a direção de São José de Cafasso, seu confessor. No dia 8 de dezembro deste mesmo ano, iniciou seu apostolado juvenil em Turim, catequizando um humilde rapaz de nome Bartolomeu Garelli. Começava, assim, a obra dos oratórios festivos, destinada, em tempos difíceis, a preservar da ignorância religiosa e da corrupção, especialmente os filhos do povo. Em 1846, estabeleceu-se definitivamente em Valdocco, bairro de Turim, onde fundou o Oratório de São Francisco de Sales. Ao oratório juntou-se uma escola profissional, depois um ginásio, um internato, etc. Em 1855, deu o nome de Salesianos aos seus colaboradores. Em 1859, fundou com os seus jovens salesianos a Sociedade ou Congregação Salesiana. Com a ajuda de Santa Maria Domingas Mazzarello, fundou em 1872 o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora para a educação da juventude feminina. Em 1875, enviou a primeira turma de seus missionários para a América do Sul. Foi ele que mandou os salesianos para fundar o Colégio Santa Rosa, em Niterói, primeira casa salesiana do Brasil, e o Liceu Coração de Jesus, em São Paulo. Criou ainda a Associação dos Cooperadores Salesianos. Prodígio da providência divina, a obra de Dom Bosco é toda ela um poema de fé e caridade. Consumido pelo trabalho, fechou o ciclo de sua vida terrena aos 72 anos de idade, a 31 de janeiro de 1888, deixando a congregação salesiana espalhada por diversos países da Europa e da América. Se em vida foi honrado e admirado, muito mais o foi depois de sua morte. O seu nome de taumaturgo, de renovador do sistema preventivo na educação da juventude, de defensor intrépido da Igreja Católica e de apóstolo da Virgem Auxiliadora, se espalhou pelo mundo inteiro e ganhou o coração dos povos. Pio XI, que o conheceu e gozou da sua amizade, canonizou-o na Páscoa de 1934. Apesar dos anos que separam os dias de hoje do tempo em que viveu Dom Bosco,
Seu amor pelos jovens, sua dedicação e sua herança pedagógica vêm sendo transmitidos por homens e mulheres do mundo inteiro. Hoje, Dom Bosco se destaca na história como o grande mestre e pai da juventude. Embora tenha feito repercutir pelo mundo o seu carisma e o sistema preventivo de Salesiano, que é baseado na razão, na religião e na bondade, Dom Bosco permaneceu durante toda a sua vida em Turim, na Itália. Dedicou-se como ninguém pelo bem-estar de muitos jovens, na maioria órfãos, que vinham do campo para a cidade em busca de emprego e acabavam sendo explorados por empregadores interessados em mão de obra barata ou na rua, passando fome e convivendo com o crime. Com atitudes audaciosas, pontuadas por diversas inovações, Dom Bosco revolucionou no seu tempo o modelo de ser padre, contando sempre com o apoio e a proteção de Nossa Senhora Auxiliadora. Aliás, o sacerdote sempre considerou como essencial na educação dos jovens a devoção a Maria Santíssima. Afinal, como fazia Dom Bosco para cativar a juventude? Como primeiro objetivo, pretendia ele evitar todo e qualquer tipo de pecado, usando de grande vigilância, acompanhada de amorosa solicitude. Não de um modo esmagador e glacial, mas paternal e afetuoso. A essa tática de conduzir os jovens, o santo educador deu o nome de método preventivo, em confronto com outro então em voga, denominado repressivo, o qual tinha por base os castigos. Esse modelar formador da juventude não perdia a ocasião de cortar o avanço do mal. Mesmo nos recreios, seu olhar atento logo conseguia descobrir onde estava a rixa ou de onde provinham palavras reprováveis, e sem demora desfazia a confusão com hábil jovialidade, pois ele era a alma dos divertimentos, como seus alunos testemunhavam. Não raras vezes ele desafiava todos os meninos, de uma só vez, para uma corrida. Então erguia a batina, contava até 3 e deixava aquela turba de jovens para trás. Dom Bosco sempre chegava em primeiro lugar. Quando já tinha 53 anos, ele ainda deixava os espectadores estupefatos com sua agilidade, pois nunca perdia uma corrida com os alunos do oratório. Conversando Dom Bosco com o cardeal Tosti em Roma, numa manhã de 1858, sobre o modo como ele conduzia os jovens, disse-lhe Dom Bosco: Veja, Eminência, é impossível educar bem a juventude se não se lhe conquista confiança. Em seguida, para dar-lhe um exemplo concreto, ele o convidou a acompanhá-lo à Praça del Popolo, onde facilmente encontrariam grupos de jovens brincando e poderiam demonstrar a eficácia de seu método. Mas quando desceu da carruagem, a turma de meninos que brincava na praça fugiu correndo. Certamente julgaram que esse padre lhes ia fazer um pequeno sermão ou repreendê-los por alguma falta. O cardeal ficara dentro do veículo assistindo a cena e se divertia, julgando que aquele primeiro fracasso levaria Dom Bosco a desistir da experiência. Mas este não se deixou abater, e em poucos minutos, com sua vivacidade e irresistível bondade, tinha uma pequena multidão de jovenzinhos à sua volta, se divertindo com seus jogos e entusiasmados com sua bondade. Chegado o momento de se retirar, eles formaram 2 fileiras diante do coche, para aclamar o sorridente sacerdote enquanto este passava. O cardeal tinha dificuldade em acreditar no que estava vendo. São João Bosco jamais dava castigos corporais, na convicção de que isso só incitaria os corações à revolta e fecharia a alma do jovem para os conselhos salutares. A maneira pela qual ele repreendia era através de uma palavra fria, um olhar triste, uma mão retraída,
ou qualquer outro sinal discreto de desagrado com alguma falta. Mas os resultados demonstravam ser extremamente eficazes nesta forma de correção. Certa noite, logo após as orações, Dom Bosco queria dirigir aos meninos algumas palavras benfazejas antes de irem dormir, mas tal era a algazarra que ele não conseguia obter silêncio. Após alguns minutos de espera, comunicou-lhes: Não estou contente com vocês. Vão dormir. Essa noite não lhes digo nada. A partir deste dia, nunca mais foi necessário usar uma sineta para que os rapazes fizessem silêncio. Poderia, porém, surgir uma dúvida a respeito de tal método. Essa vigilância para evitar o pecado não acabaria por tirar a liberdade do jovem? A natureza humana é feita para o equilíbrio, não sufocar a liberdade, nem muito menos permitir uma indisciplina desenfreada. Esta conjunção, São João Bosco soube fazê-la admiravelmente. Apesar de toda a vivacidade e afeto no trato com os jovens, estes sempre mantinham uma atitude de respeito e admiração para com o seu mestre. O ambiente do refeitório do oratório era uma comprovação desse relacionamento harmonioso. Quando Dom Bosco demorava algum tempo a mais para terminar sua refeição, a qual tinha chegado atrasado, assim que todos os outros superiores saíam, uma multidão de jovens entrava correndo e ocupava todo o recinto, não deixando espaço vazio. Alguns se aproximavam tanto que quase encostavam suas cabeças nos ombros dele. Outros se apoiavam no espaldar de sua cadeira, e os mais pequeninos se enfiavam debaixo da mesa. Qual não era a surpresa comovida do santo ao ver aquelas pequenas cabecinhas dali saírem, com o único fim de estarem mais perto de seu pai. A liberdade com a que aqueles jovenzinhos dele se aproximavam e a veneração com que lhes devotavam constituíam realmente um quadro comovedor. Uma ocasião como essa era uma excelente oportunidade de fazer o bem. O zeloso sacerdote aproveitava então para contar uma história, dar um bom conselho, fazer perguntas, até que o sino indicasse a hora da oração da noite, ou seja, o fim desse convívio enternecido. Mas como se vê, a alegria ocupava um grande papel no método educativo de Dom Bosco. Com ela, pretendia o santo tornar a vida mais leve e criar disposições para os meninos abrirem a alma à influência dele e ao sobrenatural. Um dos métodos que utilizava eram os jogos e diversões, dos quais o próprio educador participava. Num desses divertimentos, ele alinhava todos os meninos em uma única fila e lhes recomendava: Atenção! Façam tudo como eu fizer. Quem não fizer como eu faço, sai da brincadeira. Dito isso, começava seu percurso, ora correndo com os braços para o ar, ora fazendo gestos espetaculares. Batia palmas, pulava com uma perna só, ameaçava parar numa árvore, mas depois saía correndo de novo. Desse modo, entretinha os jovens e criava um ambiente de alegria para eles. Com tais recursos e, sobretudo, com a graça divina, Dom Bosco conseguiu levá-los a amar a Deus com alegria. Para este efeito, a música era um instrumento valioso, a ponto de ele dizer que uma casa sem música é como um corpo sem alma. A perseverança só é possível pela frequência aos sacramentos e uma ardente devoção a Nossa Senhora. Na confissão, Dom Bosco pacificava as consciências, infundia confiança nas almas, conduzia seus juvenis penitentes a Deus. Pela bela descrição dessas confissões que nos faz Huysmans, escritor católico do século XIX. Nosso santo, dizia ele, trazendo no semblante a bonomia de um velho vigário do interior, puxava para perto de si um menino que tinha terminado o exame de consciência e, tomando-o pelo pescoço, envolvia-o com o braço esquerdo e fazia o pequeno penitente apoiar a cabeça no seu coração. Não era mais o juiz, era o pai que ajudava os filhos na confissão tantas vezes penosa das faltas mais pequeninas. Por meio da comunhão frequente,
Queria São João Bosco fortificar as almas dos jovens contra as investidas infernais. Para ele, a primeira comunhão deveria ser feita o mais cedo possível. Quando o menino sabe distinguir entre o pão comum e o pão eucarístico, quando ele se acha o suficientemente instruído, não é preciso olhar para a idade. Venha logo o Rei do Céu reinar nesta alma, dizia Dom Bosco. Seguindo os sábios conselhos maternos, Dom Bosco fez a devoção a Maria Santíssima, sob a bela invocação de Maria Auxiliadora, uma coluna da espiritualidade dos salesianos. Se chegares a ser padre, repetia-lhe afetuosamente Mamã Margarita, propaga sem cessar a devoção a Nossa Senhora. Na realidade, o método preventivo de Dom Bosco é uma forma adaptada às novas gerações e plenamente atual de predispor os jovens para serem flexíveis à ação da graça divina. É ela a verdadeira causa do êxito surpreendente deste grande educador, que marcou sua época até os nossos dias com seu inovador método, transmitido aos seus seguidores, os sacerdotes salesianos e as filhas de Maria Auxiliadora. São João Bosco, rogai por nós.